Aqui é o Nilson Alves, este é o seu canal Nilson Zucchini, iniciando aí para vocês mais um vídeo. Hoje é sexta-feira, dia 28 de fevereiro do ano de 2020, né? Hoje, na verdade, se fosse nos outros 3 anos, três tipos de ano, seria o último dia do mês. Só que esse ano é ano bissexto. Amanhã é dia 29, o dia que acontece a cada 4 anos. Muito bem. O assunto que eu vou falar hoje não é um assunto nada legal, praticamente não é legal, que é o falecimento dos maiores técnicos de futebol, né, que nós tivemos, que é o Valdir Espinosa, né? Valdir Espinosa que começou, né, a aparecer como técnico do Grêmio, né, naquele Grêmio campeão mundial e da Libertadores em 1983, teve passagem por vários clubes e depois ele se destacou também com mais força no Botafogo, né? Principalmente naquele título histórico do Botafogo do Campeonato Carioca de 1989, o Botafogo fazia 20 anos, desde 69 o Botafogo não ganhava título carioca, e o Botafogo ganhou o título em cima do Flamengo, gol do Maurício, ele mesmo, fez o gol. E aí o Botafogo foi campeão e o Valdir Espinosa se consagrou aí um dos maiores técnicos da história do futebol brasileiro, um técnico que já teve aí muita notoriedade, né? Ele já teve muita notoriedade. Aqui vamos mostrando aqui um pouquinho aqui do Valdir Espinosa, vamos ler aqui a notícia, né? Sobre o falecimento do Valdir Espinosa, o técnico que levou o Grêmio a ser campeão do mundo, né? É um técnico que praticamente sim, ele foi técnico de vários clubes, né? Ele treinou vários clubes, tanto no Rio, aqui em São Paulo ele chegou a treinar vários clubes. Só que ele foi consagrado por 2 times. Existem técnicos e jogadores, se a gente for analisar no futebol, que são, que são consagrados, por mais que passaram em vários clubes, mas eles são consagrados por determinados times, né? A gente tem vários exemplos de jogadores que rodaram, né? Vou dar um exemplo de Edmundo. Edmundo rodou vários clubes aí pelo Brasil, só que ele foi consagrado, é idolatrado e é consagrado nas torcidas do Vasco e do Palmeiras, né? Que eles são ídolos desses times, né? Não é que não sejam a história nos outros times não sejam apagada, mas ele foi consagrado nesses 2 times, assim como o Valdir Espinosa. Vamos contar mais a história dele, né? Um técnico que nos anos 90 era mais ativo, né? Era muito mais, o técnico era muito mais ativo. Vamos lá, Valdir Espinosa, campeão carioca pelo Botafogo e mundial pelo Grêmio, né? Morreu nessa quarta-feira. Valdir Espinosa, 72 anos de idade, submetendo uma cirurgia na região do abdômen. No dia 17 ele foi internado novamente e no dia 20 ele não se recuperou. Ele ocupava o cargo de dirigente de futebol do Botafogo, né? Ele estava ajudando o Botafogo, inclusive estava fazendo um papel importante no Botafogo, porque eu sabia que o Botafogo pode virar, né, nos próximos meses um clube empresa, vai deixar de ser apenas um clube social e vai virar um clube empresa, Botafogo SA. E ele estava fazendo parte de toda essa parte aí do Botafogo, né, para virar clube empresa, para salvar o Botafogo. Botafogo, que a gente, para quem não tem o conhecimento do futebol e para quem acha que o futebol carioca e brasileiro é só o Flamengo, né? E não é só Flamengo, o Botafogo está numa situação financeira muito gravíssima nos últimos anos, né? E está numa situação não pior que o Cruzeiro, mas é uma situação complicada, né? Vamos lá. O clube na qual tinha grande identificação pela conquista do Carioca de 1989. O velório foi ontem, na verdade, né? O velório foi ontem no Salão Nobre da Marechal Severiano, lá no Rio de Janeiro. General Severiano, eu confundo Marechal, General, Tenente, Coronel, essas patentes militares, eu faço uma confusão. É que eu tô falando Marechal porque o Botafogo tem uma sede, ou tinha uma sede, não sei, quem é torcedor, o pessoal do Botafogo pode me confirmar se o Botafogo tem ainda uma sede Marechal Hermes. No Botafogo tem um estádio Marechal Hermes, que é a zona norte do Rio, e aí eu faço a confusão com o General Severiano, que é na zona sul, no próprio bairro que leva o nome do time Botafogo. Eu já passei em frente já
né? Já deu uma volta em frente do campo do Botafogo uns 5 anos atrás. Vamos lá, aqui o Valdir Espinosa, né? Mas claro, o Valdir Espinosa ganhou vários títulos, né? Aqui, nascido em Porto Alegre, ele começou a sua carreira profissional como jogador do Grêmio, atuou por 8 anos. Não teve muito destaque, né? Como jogador, assim como o Filipão, Luxemburgo, né? Muricy dizem que foi bom como jogador, Muricy até que foi bom. Mas muitos desses grandes técnicos foram péssimos jogadores, né? O Filipão foi o caneludo lá do Caxias, o time que o Valdir Espinosa também jogou, né? Jogou no CSA da Alagoas, Esportivo de Bento Gonçalves e Caxias. Parou em 78, no ano seguinte ele já iniciou o trabalho como treinador no Esportivo, né? Esportivo de Bento Gonçalves. Desde então construiu sua carreira sólida. O auge foi em 1983, quando comandou o Grêmio, campeão mundial, campeão da Libertadores. Naquela época contava com jogadores como Renato Gaúcho, Hugo de Leon, né? Paulo César Cazu e Mário Sérgio. Mário Sérgio, infelizmente, também falecido, né? O Mário Sérgio faleceu naquele acidente em 2016 com o avião da Chapecoense. Em 1989 ele aceitou o convite do Botafogo, que não conquistava títulos. É aquela história que eu contei antes do vídeo, né? Não havia 20 anos, gol de Maurício, essa história toda, né? Uma curiosidade que esse jogo foi exibido para todo o Brasil pela TV Manchete. Eu vou contar uma história também, que esse jogo, né? Eu só fiquei sabendo a história realmente desse jogo em 2006. Por quê? Em 2006 a Sport TV tinha uma série no final do ano chamada Jogos para Sempre. O que seria essa série? Ele pegava jogadores e atletas de grandes clubes e falava sobre a história de um jogo que marcou a história de um clube. Então, por exemplo, o Botafogo teve aquele título de 89, o Corinthians o título de 77, o São Paulo o campeonato, o título da Libertadores, o Palmeiras de 93, o Flamengo do título de 81 e assim por diante, né? E aí eu descobri a história, né, do título de 1989 e eu descobri a história. Eu gostei muito da história do Maurício, né, que fez o gol do Botafogo. E aí a história era que o Maurício estava com 40 graus de febre. Imagina você com 40 graus de febre jogando futebol, né, numa partida decisiva, no Maracanã emperlotado, né, numa pressão numa pressão da pelga que o Botafogo estava tendo, né, e você jogar e fazer o gol. Eu particularmente fiquei pensando, como seria jogar com 40 graus de febre? E tem que jogar excelente. Porque qualquer um com 40 graus de febre, você reduz a sua qualidade. Você pode ser fora de série, né? Mas você reduz a qualidade. No caso do Maurício, não. O Maurício foi lá, meteu a bola de cabeça e fez o gol e ganhou. O Botafogo foi campeão, né? Inclusive tem até uma narração, na época a Globo mostrou esse jogo, acho que foi pro Rio, aqui para o Brasil todo foi a Manchete que mostrou, que ele fala, que o Galvão Bueno chega e fala, meio assustado, né? Maurício, gol! Foi sensacional. Um pouquinho da história do título de 89 do Botafogo, que o Valdir Espinosa foi o técnico, né, principal. O Valdir Espinosa rodou pelo Brasil, teve experiências internacionais, trabalhou no Cerro Porteiro do Paraguai, no Al Hilal da Arábia Saudita, Verde Tóquio do Japão. Ele treinou muitos anos no Japão, né? Teve uma época que muitos técnicos saíam do Brasil e ficavam no Japão. Também teve uma carreira lá, rápida pelo Las Vegas City, né? Las Vegas City. Então, esse aqui, então, uma história vitoriosa de um treinador que para mim foi bom. Ele teve passado no Corinthians, ele na verdade ele teve nos 4 grandes do Rio, né? Ele já passou pelo Flamengo, se não me engano. Ele tem uma passagem no Fluminense, passou pelo Vasco e claro, Botafogo nem se fala, Botafogo é o concurso, né? Já teve na Portuguesa, aqui em São Paulo, o Valdir Espinosa treinou 2 vezes a Portuguesa, a Lusa, né? Só treinou uma vez o Corinthians, né? Mas a Portuguesa ele treinou 2 vezes a Lusa, né? Bom, então eu quero desejar aqui paz. Quero desejar aqui que Deus esteja no coração de vocês, da família do Valdir Espinosa nesse momento difícil para todos os torcedores do Grêmio, do Botafogo, né?
O que ele vai deixar é o legado. O legado é de um treinador que quis fazer eu vi uma história ontem no canal do Botafogo, no canal do Botafogo aqui no YouTube, um torcedor que contou uma história baseado em um livro que ele leu, que o Valdir Espinosa ele era atacado pelos jornalistas e tal, e ele disse assim, eu vou fazer de tudo para que o placar eletrônico do Maracanã, naquela época o placar eletrônico do Maracanã era para cá, era diferente do que é hoje. Para aquele eletrônico era luzes, tá? Era luzes, né? Para quem é Nutella e foi no Maracanã só no Maracanã no telão, né? Naquela época era luzes. O placar eletrônico de vários estádios, não só lá do Maracanã, o Morumbi era assim. Pacaembu não lembro, Pacaembu nunca fui, então não faço questão de saber. O Mineirão era assim e por aí vai. E aí, ele falou assim, eu vou fazer de tudo para que aquela placar eletrônico Maracanã apareça lá, Botafogo campeão, carioca. E foi lá, pá! Quando ele foi campeão, ele chegou para os jornalistas e falou assim, aqui ó, muita gente falou que não ia fazer isso, e foi lá, apareceu lá, Botafogo campeão carioca. Porque muitos torcedores, muitos jornalistas duvidavam a capacidade do Valdir Espinosa, falavam que ele é isso, aquilo. Duvidavam esse jornalista de Alcova que tem por aí, né? No Rio de Janeiro na época tinha um monte de jornalista, ele foi lá e calou a boca, né? De jornalista e fez o Botafogo ser campeão. Eu acho que eu gosto de técnico que faz jornalista cala a boca e cala a boca dentro do campo, não responder a jornalista, ficar quieto, calmo e calar a boca do jornalista, dos críticos no campo. Aí seria uma coisa gostosa que faz os caras ficar quietos sem eles têm que ser obrigados a elogiar, eles não podem mais criticar, entendeu? Bom, que Deus seja o coração, que Deus conforte o coração da família de Valdir Espinosa. Pronto, falei aqui a história sobre o Valdir Espinosa.